Olá, eu sou o João Mário e eu vou apresentar o trabalho de cálculo aplicado sobre a equação de Bernoulli para o crescimento de peixes. Os outros membros do grupo são o Matheus Pereira, o Michael Howe, o Pedro Júlio e o Thiago Medeiros. E eu vou apresentar a introdução do artigo. Pode passar. Passar. Bem, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a motivação do estudo, e para isso a gente precisa citar a agricultura, que está relacionada diretamente. A agricultura não mais é do que o cultivo de peixes e animais marinhos e frutos do mar em ambientes controlados para o consumo humano, seja de forma direta, através da alimentação, ou seja, utilizando recursos materiais para a fabricação de produtos para seres humanos. Essa é uma área em ascensão com constante desenvolvimento e expansão. Consiste numa prática mais rentável e sustentável, porque ela contribui para a segurança alimentar, já que você tem um aumento na produtividade desse alimento, maior controle da qualidade dos alimentos, já que você tem controle justamente em todo o processo do alimento, desde o nascimento do peixe até o abate dele. Pode passar. E também investe nas medidas e esforços para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, né, entre os desafios de forma mais eficiente. Por exemplo, a adoção de práticas e tecnologias inovadoras. É isso, pode passar. E o modelo matemático surge justamente nesse cenário, no qual a gente tenta otimizar e melhorar essa prática, né? É uma abordagem matemática que reflete os princípios da biologia fundamental. Então, a partir dos dados que você tem observacionais teóricos experimentais em relação aos peixes, sobre a sua anatomia, sobre os seus processos, seus ciclos reprodutivos, ciclos de vida, você acaba por conhecer melhor esse produto e sabe exatamente onde aplicar e quanto aplicar cada recurso. Influencia também na pesquisa científica, já que o próprio modelo matemático surge como uma resposta para tentar compreender essas dinâmicas para aplicá-las da melhor forma possível. Pode passar. Pode passar. Então, eu sou Pedro Júlio, eu vou ser responsável aqui por falar um pouco sobre a equação de Bernoulli. Antes de mais nada, é importante eu comentar algumas informações a respeito de história e coisas do tipo. Então, Jacob Bernoulli, ele foi um matemático suíço do século XVII que, através de anos de estudos e pesquisas, ele desenvolveu a equação que leva o seu nome, que a gente vai ver no próximo slide. O conceito dessa equação teve como grande referência outros matemáticos da época dele, como, por exemplo, Leibniz. E a equação de Bernoulli, ela é uma equação diferencial ordinária, ou seja, uma EDO, em que as suas aplicações vão ser derivadas do modelo de von Bertalanffy, que vai ser visto mais à frente. Ele tem várias aplicações, inclusive aplicações que vão além da matemática, como no caso da física, química e biologia. Aqui nesse trabalho a gente vai focar mais na aplicação biológica dele, que está diretamente relacionado ao crescimento populacional de seres vivos de uma espécie, e aqui no trabalho ao crescimento de peixes. Então, pode passar. A equação, né, de Bernoulli, ele tem essa configuração, em que a gente tem uma derivada de y mais uma função g em função de x, que é igual a uma função h em função também de x, multiplicado por y elevado a n, onde g e h são funções do tipo contínuos, dependendo de x, tal que esse x esteja dentro de um intervalo de números reais. O x ele é uma constante arbitrária, ou seja, na grande maioria das situações, o x ele costuma ser uma constante, e o nosso n que pode ser um número real qualquer. Pode passar? A respeito do desenvolvimento dessa equação, a gente tem duas situações em que vão ser relacionadas ao valor de y. Quando y for igual a zero, nós teremos um desenvolvimento trivial, ou seja, um desenvolvimento genérico. E para valores de y diferentes de zero, nós vamos realizar modificações na fórmula, de forma com que ela seja mais possível de ser utilizada em situações. E aí ficando dessa forma aqui. Aí pode passar. Ainda a respeito da resolução da equação, é muito importante a gente realizar a etapa de substituições, em que nós vamos pegar o z dessa equação e igualá-lo a y elevado a n menos 1 ou 1 menos n, dependendo da situação. E a partir disso vai ser substituído na equação original, realizar modificações a fim de que ela obtenha esse padrão aqui, e se tornando uma EDO linear, que acaba sendo mais, como é que eu posso dizer, utilizável, sabe, para situações qualquer. Isso aí, pode passar. Tá, Opa, calma aí que o slide foi embora. Tá, eu vou falar sobre o modelo para o crescimento. Meu nome é Mike, eu vou falar sobre o modelo para o crescimento dos peixes. Esse modelo se vem de von Bertalanffy,
ele foi desenvolvido pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy em 1938. Esse modelo é bastante utilizado porque ele se aplica a um grande número de animais, ou seja, nesse caso a gente vai falar sobre os peixes, mas a pessoa pode utilizar para qualquer animal em si. Você tem que ter duas principais coisas para se basear, que seria, ali ó, basicamente esse modelo se baseia em dois principais fatores, que seria basicamente para estimar o crescimento dos animais, que seria o peso do animal e o comprimento deles. Que aí juntando os dois a gente consegue basicamente estimar o crescimento proporcional desses animais. Tá, a gente vai usar duas equações, que seria de von Bertalanffy, que seria a equação do peso do peixe e a equação do comprimento do peixe. A equação do peso do peixe é essa daí, que é pt igual a p infinito, 1 menos exponencial de menos kt elevado a 3. O P em P em relação ao T é a massa do animal em função do tempo T, que basicamente seria a massa do animal em certa ocasião. Tipo, o peso dele daqui a 1 hora, 2 e assim por diante. Agora já o P infinito é o peso máximo do animal, ou seja, ele é baseado nas estatísticas ou negócio, como se diz, a média geral dos animais, desse animal, para saber o peso máximo dele. E o K seria a taxa de crescimento relativa, ou seja, ele é uma média relativa do crescimento desse animal em determinado tempo, que no caso seria o T. Agora, a equação do comprimento do peixe é essa daí, que é L em relação a T, que é igual a L infinito, 1 menos exponencial de menos KT. Que o L em relação a T é o comprimento na idade T, que basicamente é o comprimento que o peixe, no caso, ele atinge em certa idade, ou até mesmo na sua maturidade. Já o L infinito é o comprimento assintótico, que basicamente seria, a gente vai descartar os coeficientes constantes e os termos menos significativos, que é tipo, a gente não vai precisar dos termos lá que a gente não precisa e assim por diante. E o K também seria a taxa de crescimento relativa, que também se baseia nesse caso, se baseia na idade T. Que seria o crescimento do peixe em certa idade. Tipo, daqui a 2 anos de idade, ele vai ter certo tamanho, 3 e assim por diante. Olá, professor, tudo bom? E falar do desenvolvimento das equações e aplicação, uma visualização do nosso modelo de von Bernoulli e de von Bertalanffy e Bernoulli, né? Então eu vou falar bem rápido aqui, meu nome é Thiago Medeiros, eu vou gravar um vídeo separado desse, explicando melhor, mas como o nosso tempo é limitado para o trabalho, eu vou passar bem por cima aqui. Nós colocamos, baseamos bastante no artigo da IME, se não me engano, onde eles fazem esse estudo para a tilápia, o estudo aí dos crescimentos dos peixes. Então, a gente vai ter algumas fórmulas como o peso máximo admitido, que vai ser esse coeficiente alfa, dividido por esse coeficiente beta, elevado ao cubo. Esse coeficiente alfa é nosso anabolismo, nosso coeficiente beta é nosso catabolismo, certo? Então, e o P infinito vai ser o limite de PT tendendo ao infinito. Claro que a tilápia não tem vida infinita, né? Então no gráfico não vai ter T infinito. Mas é uma aproximação boa pra gente saber aonde ali que ele vai, entre aspas, convergir, certo? Nós temos aqui o relacionamento do comprimento linear e o relacionamento, e o Bertalanffy relacionou esse cara aqui, que é o peso do peixe, ao comprimento linear. Então nós temos que o peso do peixe, que é infinito, vai ser o LT, beleza? Que é uma forma baseada no comprimento final e no comprimento inicial, dividido pelo comprimento final elevado ao cubo também, certo? Claro, vamos substituir aqui e vamos obter essa fórmula completa aqui, ok? Gompertz define sua equação como esse cara aqui. A gente vai utilizar ela sabendo que R é a constante de crescimento intrínseca da espécie e K é o nosso P infinito, certo? A solução desse cara aqui, a gente vai encontrar, por sua vez, esse cara aqui, beleza? Essa equação de P de G em T, que vai ser importantíssima pra gente, porque o modelo generalizado dela do modelo de Gompertz é o que a gente vai calcular para poder chegar nos nossos principais gráficos, certo? Porque ele relaciona tanto o peso quanto o comprimento do peixe aqui, certo? Aqui nós temos a tabela para os valores da tilápia. Foque nesses valores aqui que a gente vai utilizar, que é o T de 0, o comprimento em 11 centímetros e o peso médio em 26 gramas, ok? Então a gente vai pegar esse cara aqui, vai usar em 26 gramas e 11 centímetros. Aqui nós temos uma visualização do crescimento do comprimento da tilápia e o tamanho observado. O tamanho observado é na nossa pesquisa, é o valor real, e o tamanho calculado, que é incrível, ele está seguindo uma linha corretamente. Então quer dizer que o nosso cálculo ele está correto, né? Então o estimado ele pode se condizer com a realidade, tem uma grande chance, tá? Isso está se ocorrendo. Então aqui a gente tem alguns cálculos interessantes no L infinito e o LT a gente descobre aqui. E que P infinito, calculado através desses valores, nessa fórmula que a gente traz, é igual a P de T. Com P infinito a gente consegue calcular o P de T, que é igual a esse camarada aqui. O ponto de inflexão, que vai ser interessante para a nossa fórmula, para a gente saber em qual ponto que vai mudar ali os valores, né? Vai mudar em mais ou menos 4,6 meses. E a constante de anabolismo, que é o nosso A, como a gente já sabia, o catabolismo, a gente descobriu o A por sua vez de 4,723. Claro que isso baseia no nosso T0. Mas serve para todo T, né? Porque é só uma base para a gente ter o início. Então, o peso da tilápia em tempo
peso médio da tilápia, e ok. E a gente desenvolve até aqui embaixo e acha esse camarada aqui bem grande, ok? E, por fim, no modelo mais geral de Gompertz, a gente descobre a taxa de crescimento, que, no caso da tilápia, ficou esse cara aqui embaixo. Esses caras, essas equações, é bom conseguir visualizar que você consegue montar um gráfico com elas, porque elas estão aqui no valor, por mais que tenha o Euler aqui, esse cara aqui é baseado no tempo. Essa constante a gente pode basear na tabela, certo? Então, a gente consegue fazer um gráfico com P de T, e P de GT e R de T. Show? Então, a nossa visualização vai ficar assim. Aqui baseado no peso da nossa tilápia, né? Baseado no decorrer dos meses. Lembrando que esse cara aqui é o valor observado da pesquisa. E essa aqui é a nossa função tendendo até 24 meses. Correto? Claro que a gente não vai colocar até infinito aqui, não faz sentido nenhum. E o peso estimado em gramas. Em outro modo de mostrar, né? Com peso experimental. Então a gente tem uma linha aí bem situada, né? Para mostrar o nosso experimento. E esse foi a nossa exibição através dos cálculos matemáticos, fora o algoritmo, de como ficaria os valores aí para nosso modelo de Bernoulli e von Bertalanffy. Meu nome é Matheus Ferreira de Carvalho Costa e eu vou apresentar o nosso algoritmo para a simulação de crescimento de peixes, além dos dados obtidos a partir do exemplo da tilápia. Esse é o início do nosso algoritmo, onde a gente importa as bibliotecas e pede que o usuário insira o nome do peixe. Aí se o algoritmo inserir e reconhecer o nome do peixe, ele já vai considerar certos valores, enquanto se o nome não for reconhecido, ele vai pedir que o usuário insira manualmente. Essa é a parte do nosso algoritmo onde ele de fato vai realizar as iterações para cada mês, onde ele vai calcular o comprimento e o peso esperados do peixe. E eles foram feitos baseados nas fórmulas de Bertalanffy, como podemos ver aqui embaixo. Essa é a parte do nosso algoritmo onde ele vai de fato gerar o gráfico do crescimento do peixe. Agora eu vou mostrar os resultados para o exemplo da tilápia. Aí esses foram os valores que o algoritmo gerou para cada mês. Claro que a gente resolveu arredondar aqui para facilitar a visualização. E se você comparar esses dados com a tabela dos experimentos, nós podemos ver que os valores são bem próximos mesmo. A diferença é um pouco insignificante. E esse é o nosso gráfico do crescimento da tilápia, que foi gerado pelo algoritmo. A gente pode ver que conforme ele vai se aproximando dos últimos meses, a variação é muito pequena. E a gente pode concluir a partir disso que é possível obter os dados sem precisar testar todos os meses. Não são perfeitos, mas a diferença é bem significante quando a gente se trata da criação dos peixes. E com esses dados você pode gerenciar a criação desses peixes na peixaria com muita maior facilidade, porque você economiza tempo e pode realizar cálculos de custo de forma bem eficiente dessa forma. E essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. E é isso. Obrigado por assistir a nossa apresentação.